Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos no 27º domingo do tempo comum, iniciando o mês de outubro, mês dedicado às missões, o mês missionário. E o Evangelho traz para nós a dimensão do casamento, do matrimônio, onde Jesus deixa bem claro a importância do sacramento do matrimônio, a importância do compromisso do esposo com a esposa e da esposa com o esposo. Jesus recorda o início da palavra de Deus, o livro do Gênesis, falando para nós que o homem deixa seu pai e a sua mãe, deixa a sua casa e se une à sua esposa, e os dois se tornam uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Então Jesus remete à dimensão do casamento, e Jesus deixa bem claro, Jesus não diz que o homem deixa a sua casa, a mulher deixa a sua casa e vai se juntar ao seu marido, vai se juntar à sua esposa. Não. Eles vão se unir. Amados e amadas de Deus, aqui nós precisamos entender bem o que quer dizer união, o que quer dizer junção. O que quer estar juntados? Um exemplo bem simples. Tomemos um saco de batatas, de cebola. Essas batatas, essas cebolas estão juntas, mas elas não estão unidas. Por quê? Se você abrir o saco de batatas, você jogar, cada um vai para um lado. Agora, se você pega um café com leite e mistura o café com leite, você pode derramar o café com leite, você não vai conseguir mais separar, porque eles não estão juntados, estão unidos. É isso que Jesus fala.
Ele não fala da junção, ele fala da união. Para serem uma só carne, a dimensão do sacramento do matrimônio. A importância das pessoas estarem unidas. Unidas. O que é estar unidos? Estar caminhando no mesmo pensamento, seguindo o mesmo caminho, terem os mesmos ideais. E hoje nós percebemos que as pessoas não querem mais compromisso. Muitas vezes assumem o sacramento do matrimônio, assumem viver ao lado de uma outra pessoa, mas não buscam essa união, essa unidade. Apenas se juntam. Cada um vai para o seu lado, cada um segue seus sonhos, cada um segue seus projetos, e aí realmente a coisa não dá certo. Porque é necessário realmente buscar essa união. Os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, de construírem juntos uma família. E nós percebemos quantas pessoas estão se divorciando, se separando. Realmente, muitas vezes, tem certos casamentos que precisam realmente se separar. Realidades que precisam de uma mudança. Sabemos disso, a igreja é clara sobre isso. Mas, muitas vezes, na primeira dificuldade que um casal encontra, o que pensam? Se separar. Não dá certo. Não dá certo. E amados e amadas de Deus, percebemos o sofrimento de muitos filhos. Eu já atendi muitos casos em que os filhos sofrem. Só que os pais não estão preocupados com o sentimento dos filhos. Estão preocupados com as suas vidas. Eu quero ser feliz, do meu jeito, da minha maneira. O meu filho, a minha filha é apenas um acessório. O mais importante sou eu. E aí quer que os filhos aceitem a nova vida que assumiram, quer que os filhos concordem com tudo, com a madrasta, com o padrasto, com aquilo que realmente um ou outro acham que é melhor. E os filhos ficam parecendo um brinquedo, sendo jogados de um lado para o outro. Meu irmão, minha irmã, precisamos cuidar disso. Precisamos cuidar disso. Precisamos pensar nas pessoas. Ah, mas eu preciso ser feliz. Ah, mas eu tenho o direito de ser feliz. Sim. Quer dizer que os seus filhos não têm direito de ser feliz? Não é importante o que eles pensam, o que eles acham? E depois nós vemos crianças sofrendo, crianças deprimidas, crianças que se culpam da situação, achando que elas são culpadas da separação dos pais. Então Jesus, quando coloca isso, é para nos alertar dessa realidade. Cuidar. Não é por qualquer situação que se deve separar. Muitas vezes os problemas estão nas pessoas. Aí se separam, assumem outro relacionamento, não dá certo, assumem outro relacionamento, não dá certo. Espera aí, até quando as pessoas vão tentar buscar a felicidade onde elas não estão? Onde a felicidade não se encontra. Então precisamos pensar nisso. Por isso que Jesus, quando os fariseus o questionam, ele diz: Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Mas isso não foi assim, não foi assim que Deus criou. Deus criou o homem e a mulher para construir uma família, para serem felizes. E a gente sabe, amados e amadas de Deus, que estar ao lado de uma outra pessoa não é fácil. Não é fácil conviver com a outra pessoa, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Então a necessidade de muitas vezes as pessoas não quererem fazer os sacrifícios. Hoje ninguém mais quer sacrifício nenhum. Hoje ninguém mais quer renúncia nenhuma. Não querem.
não querem mais se sacrificar pelos filhos, não querem mais se sacrificar pelo esposo, pela esposa, e aí nós vemos as separações, os divórcios. O pior ainda são as traições que acontecem nos matrimônios. O desrespeito que um e o outro tem por aquilo que assumiu. Então é preciso pensar nisso. O Evangelho está nos dizendo isso. A dimensão do adultério. E meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é bem clara. O adultério é um pecado grave. Adultério é um pecado mortal. E tem pessoas que não estão nem preocupadas com suas almas. Vivem de qualquer jeito. Vivemos numa sociedade onde o desrespeito pelo outro não é o mais importante. O respeito, o carinho, o cuidar da outra pessoa não é o mais importante. Então o Senhor quer nos ensinar nesse tempo o valor que temos que dar a outra pessoa. O valor que temos que dar à pessoa que você e que Deus colocou ao seu lado. O respeito, o amor, o cuidado, o zelo. Por isso, valorize a sua família. Valorize a pessoa que Deus colocou ao seu lado. Você que é esposo, que é esposa, valorize a pessoa. Procure ajudá-lo, ajudá-la. Não deixe que essas ideias mundanas venham destruir a sua família. E você que é pai, que você que é mãe, pense nos seus filhos. Muitas vezes uma separação por coisa boba traz um sofrimento tão grande no coração de tantos jovens, tantas crianças, tantos adolescentes. Então pensemos nisso e vamos deixar que o Senhor, com o seu amor, com a sua graça, possa olhar para as nossas famílias e nos ajudar a viver aquilo que Deus tem reservado para nós. Deus ama as nossas famílias, porque o Senhor também, Deus quis ter uma família. Que o Senhor possa abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.